Gente, eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho as minhas experiências, os meus aprendizados na minha jornada pelo caminho do autoconhecimento, a expansão da consciência. E eu já compartilhei alguns vídeos falando muito sobre mim, claro, né? Afinal, para compartilhar o meu aprendizado. E tem uma coisa que eu fiz na minha vida, além de tratar de todo o meu sistema familiar e me encontrar nas constelações sistêmicas, no conhecimento sistêmico para eu entender o meu sistema familiar, e porque eu não me sentia pertencente ao meu sistema, eu também tive que fazer um trabalho profundo de resgate da minha criança interior. E eu ainda estou fazendo isso. Eu quero começar esse vídeo deixando bem claro que você precisa respeitar a sua infância, independente de quem você seja, independente do que tenha acontecido na sua vida. Cada um passou pela experiência que foi necessária para a evolução do ser, tá bem? Mas respeite, não se compare com ninguém e nem compare a vida do outro com a sua, a experiência e a infância do outro com a sua. A sua experiência é só sua, tá bom? Mas eu aprendi, e é esse o meu compartilhar, que enquanto a gente não caminha até a nossa criança interior e resolve todas as questões que nos fizeram sofrer, o nosso adulto não segue para a vida. Por quê? Porque a nossa alma, que é a nossa criança interior, ela vai permanecer olhando para o passado. E com a alma olhando para o passado, não tem futuro. Então a vida da gente fica estagnada. Nesse vídeo, eu vou dividir esse assunto, esse tema em 2 vídeos, tá bem? Para não ficar muito cansativo. Nesse vídeo, eu vou elencar algumas situações que você pode analisar se você experienciou na sua infância, eu experienciei na minha, que podem impactar a sua vida hoje. Porque tudo que vivemos na nossa infância e adolescência influencia diretamente a nossa vida adulta. Então, eu elenquei aqui, porque eu estudei e estou estudando. Eu não finalizei o processo, eu estou no processo de autoconhecimento. Aliás, enquanto estivermos aqui na Terra, o processo não termina, porque a gente conclui um degrau e passa para o próximo, tá bom? Então, digamos que eu passei da primeira fase, tá? Mas a criança interior, eu todo dia tenho que conversar com ela. Por quê? Porque enquanto a gente não faz esse trabalho, não faz esse tratamento para conosco, a nossa criança interior vai ficar dominando a nossa vida. Essa é a realidade. Estou compartilhando uma experiência totalmente minha. O que acontece? Antes de entrar no caminho do autoconhecimento, a minha vida era guiada por dinâmicas ocultas. Do meu próprio sistema familiar, lealdades invisíveis, e era guiada também pela minha criança interior, ferida, humilhada, né? Maltratada. E eu não sabia disso. Mesmo, eu estou há 1 ano agora, esse mês que eu vou fazer 44 anos, eu sou uma jovem senhora, eu estou há 1 ano no meu processo de autoconhecimento. Exatamente 1 ano. E eu já fiz tanta coisa, já fiz tantas limpezas, tantas técnicas, eu não paro de estudar. Quando eu comecei, eu pensei que seria uma coisa fácil, fichinha, que nada. Porque eu não imaginava que existiam tantas coisas dentro de mim, no meu ser, na minha alma, que precisavam ser transmutadas. Muita coisa, muita sujeira que estava embaixo do tapete para as quais eu não queria olhar. Coisas que aconteceram comigo. Coisas pelas quais eu não me perdoava, mas principalmente coisas que fizeram para mim. E eu não queria olhar, eu queria que ficasse, eu queria esquecer, mas a gente não esquece, faz parte da nossa história. Então eu reafirmo, independente do que tenha acontecido na sua vida, acolha, se ame, se valorize, não exclua nada. Porque todas as experiências que você viveu na sua infância e na sua adolescência fizeram de você quem você é hoje. E se ame exatamente como você é. Eu estudei grandes mestres, eu fiz constelação, eu estudei Louise Hay para a cura da criança interior e eu continuo estudando, eu não parei, tá bom? Então,
Algumas situações que eu experienciei na minha infância, você verifica se você experienciou na sua, que estavam guiando a minha vida nos dias de hoje, né, na minha fase adulta. Eu aqui já, né, com meus 4.4 praticamente. Primeira coisa, validação e reconhecimento. Eu nunca tive validação e nenhum reconhecimento quando eu era criança. Por exemplo, parabéns, você foi bem no colégio. Parabéns, você é uma menina muito obediente. De fato eu sempre fui. E mesmo se eu não tivesse sido, a criança espera essa validação, esse reconhecimento. Com 8 aninhos eu já aprendi a cozinhar, lavar louça, cuidar dos meus sobrinhos. E eu amadureci muito rápido mesmo. E eu fazia tudo para agradar. Eu via um copo sujo na pia, eu tinha que ir lá e lavar ele antes que me pedissem. Por quê? Porque eu esperava a validação, eu esperava o reconhecimento. Eu esperava poxa, que legal que você já lavou a louça. Isso que eu só era uma criança, tá bem? Então essa é uma situação. Por quê? Aconteceu isso lá na infância, o adulto vai esperar essa validação, esse reconhecimento também. Mas o que eu não entendi é que não era exatamente o adulto, era a criança que não teve a validação e reconhecimento, e isso influenciava na minha fase adulta. A minha criança estava literalmente guiando a minha vida, tá bom? Outra situação é ser amado só quando faz coisas certas. Na verdade, eu particularmente nunca me senti amada, nem quando eu fazia coisas certas. Porque coisas erradas eram pouquíssimas as que eu fazia. Porque criança erra, adulto erra. Ninguém é perfeito. Bert Hellinger, que eu amo, deixou isso claro, que ninguém é perfeito. O perfeito já morreu. Quem é perfeito já morreu. Não precisa mais estar aqui. Imagina uma criança. Criança e adolescente são pessoinhas em desenvolvimento. Então, a gente erra, o adulto erra, a criança erra. Não é possível que uma criança seja amada só quando ela faz coisas certas. Não, quando a criança erra, nós adultos temos que dizer: tá tudo bem, isso se resolve. Como vamos resolver isso? Até apontar colocar uma pergunta para a criança, né? Poxa, aconteceu isso, quebrou o brinquedo, ou no meu caso, fazia o arroz e ele não ficava soltinho, como que resolve isso? Na próxima vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, entende? E continuar amando. Mesmo o adulto, quando erra, não vai deixar de ser amado porque errou, entende? Mas a criança que passou por essa situação de ser amada só quando faz algo correto, na fase adulta, vai buscar viver essa mesma situação. Vai entender que só é amado quando faz algo correto. Por isso vai estar sempre buscando fazer as coisas para agradar o outro. E vai se anulando, tá bom? Comparação com irmãos e primos. Eu tinha primos postiços, na verdade, e tinha os meus sobrinhos. Então, como eu estou colocando o meu caso, quem for assistir o vídeo, joga para a sua realidade. Eu vejo hoje muita gente sendo comparada com irmãos e primos, que é aquela situação assim: nossa, seu irmão é mais inteligente que você, os seus primos são mais inteligentes que você, nossa, o cabelo da sua prima é mais bonito que o seu. E aí você aprende a se comparar com o outro, porque você é uma pessoa em desenvolvimento. Quando a gente é criança, a gente aprende isso, a se comparar, achando que sempre o outro é melhor. Na fase adulta, vamos sempre nos comparar. Poxa, a minha amiga tem um emprego melhor do que o meu. A minha amiga ganha melhor do que eu. O cabelo da minha amiga é melhor do que o meu. O cabelo da minha amiga é liso, o meu é cacheado. Por isso que eu tô aqui, eu assumi meus cachos. E eu lido muito bem com isso hoje, eu amo meus cachos do jeitinho que eles são, tá bem? Um exemplo, isso pode acontecer, essa comparação no amor, em qualquer área da vida. Então, essa comparação excessiva que a gente tem com relação à nossa vida, o nosso ser com outra pessoa, é bem provável que tenha surgido lá na infância. Outra situação, ter que ser algo que a gente não quer ser. Por exemplo, na infância, talvez aconteça bastante em situações onde os pais querem que a filha seja bailarina, quer que o filho jogue futebol, e a filha não quer nem saber de balé, não quer nem saber de jogar futebol. No meu caso, eu nem trago essa situação aqui porque
Eu, na verdade, nem sabia quem eu era, nunca soube quem eu era, então nem tem como dizer que eu era obrigada a ser aquilo que eu não era, porque eu nunca soube quem eu era. Então é uma situação mais grave ainda, porque agora eu estou me descobrindo, eu estou sabendo quem eu sou de verdade, a minha essência. E eu estou aprendendo a me conhecer, na verdade, e a saber como eu funciono, porque na minha infância eu não tive isso. Mas se você passou por situações na sua infância onde você era obrigada a fazer algo que você não queria, é bem provável que isso esteja impactando a sua vida hoje. Você se obrigue a fazer algo que você não quer só para agradar os outros. Eu até fazia muita coisa que eu não queria para agradar outras pessoas, no sentido de querer ser amada, de buscar validação, tá bom? Que foi o primeiro item. Outra coisa é o bullying, a humilhação. Hoje tem nome, na minha época isso não tinha nome, tem até lei, né, gente, do bullying, que são as humilhações. Ainda bem que cada vez mais os professores, né, têm se atentado para isso nas escolas, mas não é só na escola que as crianças sofrem bullying dentro de casa também. Então, esse bullying, essa humilhação, impacta totalmente a vida adulta. As coisas que a gente experienciou lá na infância, na adolescência, influencia hoje. Então, a gente está sempre achando que vai passar por uma humilhação. A gente se trava, não faz as coisas na nossa vida, não tem a cara de pau de vir aqui gravar um vídeo como eu estou fazendo. E eu estou fazendo esses vídeos porque, sendo bem sincera, é uma superação para mim. Colocar minha cara, gravar e deixar público no YouTube. É uma superação, é uma prova para mim mesma de quem tinha ranço de rede social. Na verdade, era o medo do julgamento, da humilhação, né? De dizerem que tá errado, que não tá se expressando bem. Enfim, eu não tô nem aí mais. E quando eu gravo esses vídeos e coloco aqui e compartilho, eu sei que vai alcançar quem precisa da palavra, da mensagem, do compartilhar. E é para mim também. Para mostrar que eu posso, que eu sou capaz, eu não preciso de validação necessariamente. E eu não tenho mais medo de julgamento, porque isso eu curo em mim, tá bom? Então, se liga nesse item aí, se você sofreu bullying, e se na época não era chamado de bullying, mas era humilhação, tá bom? E escutar que só faz coisas erradas. Menino, menina, tudo que você faz está errado. Você nunca faz nada certo. Se você ouviu muito isso na infância, isso eu ouvi bastante, na sua fase adulta, você vai sempre se julgar. Você vai sempre dizer para você mesma, para você mesmo que você é burro, que você é burro e que você não faz nada certo, que tudo que você faz está errado. Então, se isso está acontecendo com você, visite a sua infância, tá bom? Esses foram os itens que eu elenquei para minha própria cura, ok? O que eu quero deixar claro aqui para finalizar o vídeo, para ele não ficar muito longo? Se você se identifica com alguma dessas situações, essas situações influenciam a sua autoestima, tá bom? E essas situações podem estar relacionadas à sua infância. Significa que você precisa caminhar em direção à sua criança interior, à sua adolescente e acolhê-la. Eu não fiz esse caminhar 100% sozinha. Primeiro foi Deus, minha centelha divina, que me guiou. E eu estudei, eu entrei no caminho, na jornada do autoconhecimento. Eu estudei pessoas maravilhosas como a Louise Hay e tantas outras pessoas que tratam o tema. Eu não fui necessariamente para terapia, para psicologia. Foi uma coisa que eu fiz muito interna, um caminhar muito meu. Eu me voltei para dentro, tá bom? Então, se você não consegue fazer essa caminhada sozinha, porque eu já vou deixar claro, não é simples, é desafiador demais. E dói demais ter que olhar para tudo que nos foi feito e ter que ressignificar, porque precisa ressignificar, não basta olhar, tá bom? Então busque ajuda, busque terapias holísticas, busque psicólogo, busque o que você entender que vai te ajudar. Estude, mergulhe no autoconhecimento, porque sozinho o processo é desafiador. Volto a dizer, eu não fiz 100% sozinha, porque eu mergulhei no autoconhecimento, no processo, tá bom? Então fica aqui o meu compartilhar de hoje e reforço. Respeite tudo que você viveu na sua infância. Não é coisa de criança, não é brincadeira, deixa pra lá. Não.
porque é uma dor e vai continuar guiando a sua vida de forma inconsciente se você não olhar para ela e não curar. Tem que curar, tá bom? Fica aqui o meu abraço de luz. Eu desejo que o amor, a paz prevaleçam nas vidas de vocês. Esse vídeo vai alcançar quem precisa dele, com toda certeza. Um beijo, fique com Deus, que o Criador abençoe e proteja todos vocês, tá bom? E cuidem da criança interior de vocês. No próximo vídeo, vou falar mais um pouquinho sobre a criança interior e outras situações que impactam diretamente a autoestima. Um beijo.